Pai Santo e Deus amado, nós mais uma vez te agradecemos. Nós queremos, Senhor, pedir perdão pelos pecados que nós temos cometidos contra a face do Senhor, diante de tua face. E ainda queremos nos lembrar, Senhor, o quanto devemos ser gratos a ti por tudo quanto o Senhor fez com que neste santo dia nós pudéssemos provar da leitura da tua palavra, da confissão da fé, das orações, dos cânticos, da oportunidade de contribuirmos com a manutenção da tua igreja. Nós somos gratos pela oportunidade que o Senhor nos concede em todas estas coisas para que teu culto vá bem. Te agradecemos também, Senhor, pela vida do nosso irmão Diácono Júnior, que o Senhor sempre use de misericórdia para com a vida dele, o fortalecendo e o renovando, para que tudo que ele venha desempenhar seja de fato para a glória do teu nome santo. Pedimos agora que o Senhor assente os nossos corações diante de tua presença, para que eles possam ouvir aquilo que o Senhor tem para nos ensinar por meio da tua palavra. Te agradecemos em nome de Cristo Jesus, o Senhor, o nosso Deus, aquele que vive, que reina para todo sempre. Amém. Irmãos, tomemos assento. De antemão, irmãos, abramos aí a Escritura, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Antes de partir diretamente para o texto, então vamos lembrar aqui, do verso 1 ao verso 13, do capítulo 2, o Senhor nos deu o cumprimento da sua palavra, deu no sentido de dar à sua igreja. Então aqueles irmãos que estavam todos reunidos no cenáculo, eles receberam, portanto, o cumprimento da palavra que o Senhor havera jurado ao profeta Joel, assim como diz Pedro na sua defesa e na sua pregação. De fato, a igreja, diante dos homens, provou de um grande milagre. Alguém poderia perguntar, que grande milagre e tão importante milagre foi esse para a vida da igreja? Ora, irmãos, esse milagre foi que os homens das mais diferentes nacionalidades, observem aí, verso 8, 9 e 10, aliás, verso 9, 10 e 11, eles ouviram na sua própria língua o Evangelho do Senhor. Eles ouviram no seu próprio idioma aquilo que o Senhor os havia prometido. E não obstante isso, eles não somente ouviram, mas também creram na mensagem do Senhor e entregaram a sua vida a Cristo. O testemunho do capítulo 2 nos diz que basicamente 3.000 almas se renderam ao Senhor ao ouvirem a pregação de Pedro. Então, portanto, esse foi um grande milagre que foi acontecido ali junto ao cenáculo. Agora, uma grande questão. Ao final do texto, no verso de número 13, os homens disseram que tudo aquilo que havia acontecido no cenáculo não era nada de sobrenatural. Na verdade, aqueles homens estavam, eram cheios de mosto. A palavra que é usada aqui para cheios de mosto é cheios de bebida forte. Na verdade, conforme diz Pedro, eles estavam sendo acusados de embriaguez. Não eram cheios do Espírito Santo, mas eles estavam sendo acusados de embriaguez. Após isso, Pedro, portanto, levanta a voz e pronuncia o Evangelho da palavra de Deus. E 3 motivos nós vemos aqui na pregação de Pedro. Se você observar com atenção aí, você vai ver aqui entre o verso de número 14 e o verso de número 21, o que Pedro faz é uma defesa bíblica do povo do Senhor, ou uma defesa bíblica da fé que temos arraigada junto à palavra de Deus. Portanto, a pregação do Evangelho, primeiramente, ela deve possuir essa parte, que é a defesa dela, a própria defesa da verdade. E a defesa da verdade não se faz com uma outra coisa senão pela própria verdade. A verdade, portanto, é defendida pela própria verdade. E é isso que Pedro faz. Nós chamamos isso de apologética. Pedro defende a fé apostólica, como também defende ao mesmo tempo aqueles que servem ao Senhor. O segundo passo da sua mensagem, que começa no verso de número 22 e se estende, portanto, até o verso de número 36, Pedro agora aponta o que o Evangelho do Senhor pode fazer aos homens.
Então ele faz aqui uma denúncia tácita acerca dos seus pecados. E para fazer essa denúncia, ele aponta para o exemplo de Cristo. E ele rememora diante daqueles homens que estavam ali naquela audiência, ouvindo o Evangelho, que Cristo houvera sido morto e ressuscitado por um outro grande fator: os homens haviam pecado contra Deus. Portanto, uma parte da pregação expositiva, ela não somente defende a fé ou aponta para a fé, mas também é uma denúncia tácita dos pecados dos homens. Em terceiro lugar, você vai ver aí, a partir do verso de número 37, se estendendo até o verso de número 41, que a terceira parte da mensagem pregada por Pedro é chamar os homens, a finalidade de suas vidas, chamar os homens ao arrependimento. Ele faz aqui um contraste entre pecado e arrependimento, mostrando que pecadores necessitam arrepender-se para terem o pleno conhecimento do Senhor. Em outras palavras, na teologia de Pedro, que é a teologia bíblica, não existe conhecimento do Senhor divorciado do conhecimento de Deus, portanto, de arrependimento. Ora, o conhecimento do Senhor, o conhecimento de Deus, portanto, está ligado intrinsecamente com o arrependimento e abandono do pecado. Então, essas três estruturas da pregação expositiva, da pregação de Pedro, nos fazem entender verdadeiramente em que se constitui a mensagem evangélica. E eu gostaria de ver com vocês aqui, também, no restante do texto, a finalidade que isso causa na testemunho de Lucas, aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Uma igreja somente pode ser saudável se ela tiver uma fé que aponta para aquilo que as Escrituras ensejam. Em outras palavras, evitemos o erro ou a heresia, conforme diziam os pais da igreja. Segundo, que a nossa fé ela esteja lastreada em Cristo, e não o Cristo da nossa mentalidade, mas o Cristo usado pelas palavras de Davi, o Cristo segundo as Escrituras. Terceiro lugar, irmãos, todos os homens, mas primordialmente os crentes, são chamados a abandonarem o pecado, ao passo que se encontram com o arrependimento. E nós vamos ver a graça que a igreja goza quando passa por esses três estágios. Portanto, irmãos, vamos fazer agora um percurso aqui no capítulo número 2 do livro de Lucas, que é o livro de Atos. Eu gostaria que você tivesse em mente aí, a partir do verso de número 14 ao verso de número 15, o primeiro testemunho que Pedro faz na mensagem expositiva da pregação da palavra de Deus. Observem, irmãos, primeiramente Pedro começa defendendo a fé. Ele sabe aquilo que disseram acerca dos crentes, daqueles que estavam reunidos no cenáculo. E ele vai mostrar para eles que os crentes não estavam possuídos de bebida forte, mas verdadeiramente estavam cheios do Espírito Santo. E essa defesa que ele vai fazer da fé, ele não vai lastrear a defesa apenas no argumento vago, mas simplesmente ele vai basear isso na própria Escritura Sagrada. Vejam, Pedro, porém, pondo-se em pé, com os 11, incluindo aqui já Matias, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus, e a todos os que habitais em Jerusalém. Então ele faz aqui uma referência àqueles homens das 17 nacionalidades que ouviram a pregação apostólica, ou seja, aqueles homens que estão notados no texto, do verso 9 ao verso de número 11. Seja-vos isto notório. Então ele está chamando esses homens para perceberem o teor da palavra que lhes vai ser anunciada. E escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Ou seja, já sendo cedo, pensam vocês que esses homens estão embriagados. Pois bem, eles não estão cheios de mosto. A defesa de Pedro agora será uma defesa da fé. Ele vai dizer assim: ao invés do mosto, eles estão cheios do Espírito Santo. Agora, como se comprova que esses homens estavam cheios do Espírito Santo? Talvez aqui seja um grande erro
que a igreja cristã esteja cruzando, talvez nos últimos 200 ou 300 anos. É que muitas pessoas entendem equivocadamente o que seria ser, portanto, cheio do Espírito Santo. E não pouca confusão vem sendo feita no meio do povo de Deus. A pergunta ou a resposta que se dá para o que seja cheio do Espírito Santo, talvez não tenha nada a ver com o que está prescrito aqui na Escritura Sagrada. Há quem pense, portanto, que estar cheio do Espírito Santo é rodopiar de um pé só, ou saltar e pular de alegria, ou balbuciar palavras que não se entendem, ou até mesmo levantar sobre o povo adivinhações intituladas profecias. Ora, para Pedro e para os demais irmãos, estar cheio do Espírito Santo não era uma outra graça a não ser estar cheio da palavra de Deus. Agora, veja, não somente cheio da palavra de Deus. Os cristãos teriam que dar testemunho da fé, portanto, eles não ficariam com a palavra de Deus presa em seus corações, como um tesouro que não deva ser compartilhado. Pelo contrário, um cristão cheio do Espírito Santo, ele tem como ousadia e proponência para a sua alma proclamar a palavra de Deus, anunciar o evangelho da graça. E veja, Pedro parte nessa defesa, provando que aqueles homens que lá estavam no cenáculo, que não estavam cheios de mosto, antes estavam cheios do Espírito, provando para os homens, em audiência pública, por meio da própria palavra do Senhor. Pedro aponta que aqueles homens tinham recebido o cumprimento, não somente da palavra de Cristo, Atos capítulo 1, verso 8, mas também aquilo que havia sido profetizado pelo profeta Joel. Aqueles homens verdadeiramente haviam provado do Espírito Santo de Deus, e a prova disso é que Pedro diz o seguinte: mas isto é o que diz o profeta Joel. Olha como ele vai citando as Escrituras: nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que o Espírito Santo, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Veja, Pedro agora começa provando, dizendo o seguinte: ao invés de mosto, ouçam ou lembrem aquilo que disse o profeta Joel: nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos velhos, vossos jovens profetizarão, terão sonhos e visões. Veja a defesa de Pedro. Observe se isso não foi o que acontecera a eles. Então, os vossos olhos viram que de fato eles profetizaram para o povo. Alguém agora poderia dizer: está aí, pastor, uma prova bíblica de que a profecia é válida e que é um sinal de que alguém está cheio do Espírito Santo. Bem, vamos descobrir que tipo de profecia foi ouvida pelos homens. Observem só, irmãos, verso 8 do capítulo 2. Escute a profecia: como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Agora vejam aí o verso de número 12. E todos se maravilhavam, estavam perplexos. Com o quê? Com aquilo que eles haviam ouvido. O que eles ouviram? Parte final do verso 11. Ouvido
em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Aqueles homens estavam maravilhados, não que havia sido dito para eles algo que viria a acontecer, mas é que eles estavam vendo algo que há 500 anos, datando da época do profeta Joel, havia sido dito. No que se baseia, portanto, uma profecia? Naquilo que nunca for ouvido ou naquilo que já fora falado? Talvez o problema que nós temos é com os termos. Aquilo que nunca fora falado não é chamado de profecia, mas biblicamente é chamado de adivinhação. É como se alguém se levanta para você e diz assim: olha, assim diz o Senhor, com você acontecerá isso e aquilo outro. Escute bem, à luz da palavra de Deus, isso não é profecia, mas é adivinhação. Uma prática que pela própria lei de Moisés era proibida, uma prática que poderia levar aquele que fala e aquele que dá crédito à morte. Portanto, não era uma prática saudável, porque não era uma prática bíblica. Mas o que de fato é a profecia? A profecia, irmãos, é falar daquilo que já havera sido dito, é falar das coisas concernentes ao Senhor, aquilo que o Senhor já tinha dito antes, na lei, nos salmos, nos escritos e inclusive aos profetas. A profecia, portanto, é trazer a lei do Senhor ao conhecimento dos homens. Profeta não é aquele que traz uma nova revelação. O nome disso é adivinhação, e que, portanto, é uma blasfêmia. Mas profecia é fazer com que os homens tomem ciência da palavra de Deus. Então veja, aqui no próprio texto de Lucas, no livro de Atos, nós vemos que na pregação de Pedro chama dois personagens aqui de profetas. Primeiramente ele chama Joel, diz assim: Joel fora profeta, porque ele diz assim predisse o profeta Joel. Mas perceba também que ele vai chamar Davi de profeta. Observem só, irmãos, o que diz aí o verso de número 24, 25 em diante, diz assim: a qual Deus ressuscitou, desfazendo as dores de morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Agora olha o verso 25: porque dele disse Davi. Aí veja, verso 29: homens irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós até hoje está a sua sepultura, sendo, pois, profeta. Ora, quando você pega a literatura veterotestamentária, nós não temos em nenhum momento nenhum homem se dirigindo a Davi como profeta, ou se dirigem a Davi como filho de Jessé, ou como homem segundo o coração de Deus, ou como rei de Israel, ou até mesmo o grande rei. Em nenhum momento é feita uma só alusão de que Davi fora feito profeta. No entanto, Pedro, na sua exposição, diz assim: pois ele era profeta entre nós. Mas por que Davi aqui, por Pedro, é chamado de profeta? É porque Davi trouxe uma nova revelação? De forma nenhuma, irmãos. É porque Davi apenas simplesmente recitou a lei perante o povo, seja na forma de uma exposição, seja na forma de um cântico, de um salmo. Davi recitou a lei do Senhor. Não sei se você sabe, todos nós que estamos aqui, nós somos chamados para sermos profetas. Não que saiamos às ruas dizendo: olha, assim diz o Senhor, porque amanhã acontecerá isso ou aquilo. Veja, irmãos, isso seria algo blasfemo.
Mas seria algo notório e louvável da nossa parte, se entre esses mesmos homens, sobre eles, lançássemos, assim como fez Pedro, a palavra do Senhor. Mas primeiramente, fazendo uma apologia da fé cristã, mostrando aos homens que a fé cristã, ela não é uma fé idêntica à que eles ouvem, talvez a que eles praticam, mas que é uma fé singular, uma fé notória, é uma fé sem igual, porque é a verdadeira fé, a fé que se volta para o Deus vivo e tem como fundamento a palavra do Senhor. E assim que Pedro começa fazendo uma defesa daqueles irmãos, dizendo: olha, aquilo que eles fizeram entre nós, aqui no cenáculo, tudo isso já foram há 500 anos atrás, profetizado pelo profeta Joel. Portanto, não deve ser uma novidade para nós, se o que eles fizeram à luz da palavra de Deus, à luz da palavra do Senhor. A verdadeira fé, irmãos, portanto, caminha junto da palavra do Senhor e não divorciado dela. Nós deveríamos, portanto, questionar todos os nossos atos, se aquilo que fazemos, se aquilo que falamos, ou se aquilo que cremos tem como amparo e fundamento a palavra do Senhor. Portanto, o primeiro estatuto pregado por Pedro é que a fé daqueles que estavam junto ao cenáculo era uma fé singular, porque era lastreada na palavra de Deus. Portanto, talvez a primeira regra da pregação expositiva seja essa: fazer uma apologia da fé cristã. E uma apologia ou defesa da fé cristã não se faz de uma outra forma, comprovando o que se diz à luz da palavra do Senhor. Os reformadores diziam que os púlpitos cristãos deveriam ser cheios da palavra de Deus, ou cheios da revelação do Senhor. Os crentes deveriam ouvir tão somente e crer tão somente naquilo que era pregado através da palavra de Deus, como também deveriam rejeitar tudo aquilo que não tinha amparo e fundamento na lei do Senhor. Ora, irmãos, tudo que fazemos tem que ter como coluna e esteio da verdade a palavra do nosso Deus. Isso, portanto, é um ponto inegociável da fé cristã. Ninguém aqui pode nos obrigar a fazer uma coisa que não esteja amparada na palavra de Deus. Ninguém pode nos fazer isso. Ninguém pode chegar aqui e dizer assim: ó, pastor, vamos fazer isso no culto, porque era nossa tradição fazer. Ora, bom, se a tradição está de acordo com a palavra de Deus, nós fazemos. Mas se ela não está vinculada à palavra de Deus, nós não fazemos. O nosso compromisso é com a verdade. Lembrem-se, o que nos une aqui não é o afeto que nós temos uns para com os outros. Não, não é isso. Não é porque nós nos achamos os melhores homens e mulheres desta pequena cidade. Não, não é isso. O que nos une aqui é a verdade de Deus, é a palavra do Senhor. É isso que nos une. Enquanto todos nós defendemos a palavra de Deus, nós estaremos unidos. Mas se algum dentre nós se rebela contra Deus e contra a sua palavra, ele já se distancia de nós. O que nos envolve, portanto, é a palavra do Senhor, é o compromisso que nós rogamos em ter com o nosso Deus, é a fidelidade da qual nós somos devotos à Escritura Sagrada, e tão somente à Escritura Sagrada. E esse é o primeiro ponto da pregação de Pedro, deve ser o primeiro ponto da nossa vida: um compromisso com a palavra de Deus, uma defesa tácita da fé cristã e uma defesa à luz das Escrituras Sagradas. Qualquer crente pode ser inquirido acerca do que crê e deve comprovar no que crê à luz da palavra de Deus. Quando tratamos sobre a ressurreição, não dizemos que a ressurreição é acreditada por nós porque ouvimos falar do pastor, ou porque a nossa igreja crê assim.
Nós acreditamos porque a palavra de Deus assim nos ensina. Nós acreditamos no perdão de pecados, não porque alguém queira receber perdão de pecados. Nós acreditamos no perdão de pecados porque a palavra de Deus nos ensina acerca de perdão de pecados. Nós acreditamos na doutrina santa da predestinação, não porque acha essa doutrina bela, entusiástica, sistemática, mais inteligível do que as outras. Não, mas é porque ela é bíblica. Porque ela é bíblica. Nós acreditamos na Trindade porque achamos belo a reunião num conselho de 3 pessoas numa única só divindade. Onde que seja. E é bela. Mas é porque a Bíblia assim ensina. Nós rejeitamos a idolatria, o serviço ou o culto a outros deuses, não porque achamos isso razoável, não porque achamos melhor termos um único Senhor, muito pelo contrário, mas é porque a Bíblia nos ensina que toda adoração deve ser dada somente a um único Senhor, e esse Senhor é o Senhor Criador das Escrituras. Portanto, toda a fé cristã ela deve ser lastreada na palavra de Deus. É isso que Pedro começa a ensinar aqueles cristãos, aqueles que também estão ouvindo a pregação do Evangelho. Segundo, irmãos, observe também no que é baseado a fé cristã e a pregação expositiva da palavra de Deus. Verso número 22. Pedro diz assim: homens israelitas, escutai estas palavras a Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas e prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes, matastes pelas mãos de injustos, a qual Deus ressuscitou, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela, pela morte. Porque dele disse Davi, veja só, ele agora começa a levar os homens à situação em que ele se encontra. Ele vai dizer assim: por que Cristo morreu por nós? Como se alguém tivesse feito essa pergunta aqui. Se alguém se aproxima de você e diz assim: qual a causa que levou Cristo à morte? Aí você vai dizer assim: ora, a causa que leva Cristo à morte foram os nossos pecados. Aí você vai dizer: mas poxa vida, como é que meus pecados levaram Cristo à morte? Se que quando ele morreu e dito foi que ressuscitou, nem ao menos eu era nascido. Ora, os meus pecados datam do dia do meu nascimento até o dia de agora. Então não foram os meus pecados que levaram Cristo à morte. Olha o que Pedro diz no verso 23. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Ou seja, Deus já sabia previamente o que nós iríamos fazer. Agora, veja só, o que acontece com esse conhecimento prévio de Deus que nós já iríamos cometer? O que é que o leva? Prendeste, crucificaste e mataste pelas mãos de injustos, pelas mãos de pecadores. Os nossos pecados conduziram Cristo à morte. Pedro continua: no entanto, ele vai dizer, a qual Deus ressuscitou, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido pela morte, por ela. Ele agora vai citar as Escrituras para provar que os nossos pecados levaram Cristo à morte e que Cristo ascendeu dentre os mortos. Veja só: porque dele disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Ou seja, os meus lábios se abriram e cantaram adoração ao seu nome. E ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no inferno. Davi aqui se identifica com um pecador.
nem permitirás que o teu santo veja a corrupção, ou seja, nem que Cristo padeça na morte. Corrupção aqui seria a deterioração do corpo. Talvez a gente tenha dificuldade com problema com termos, né? Quando a gente ouve falar hoje em corrupção, o que é que a gente já traz à memória? Políticos que traçam e tomam para si o dinheiro do povo. Então isso para nós é corrupção. É corrupção também. Mas corrupção aqui no sentido bíblico não é isso. Corrupção no sentido bíblico é aquele que morre, que é sepultado e que o seu corpo vai chegar, portanto, à deterioração. Isso é corrupção. Lembre que o corpo de Cristo foi morto, retirado da cruz e sepultado. No entanto, ele não goza de quê? Da corrupção, ou seja, da deterioração. É isso que Davi está dizendo. Fizeste-me conhecido os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Veja, Davi agora começa a provar a doutrina do pecado e da redenção de forma bíblica. Ele está citando aqui as escrituras. Pedro cita Davi, que cita as escrituras. Veja, como é que nós dizemos que os homens são pecadores? Porque nós achamos que os homens são pecadores? É isso que fazemos? Nós vamos aos homens e simplesmente dizemos para ele: olha, você é um pecador. Ele vai perguntar: por que você está me dizendo que eu sou um pecador? Qual prova você me dá que eu sou um pecador? O que você diria para esse homem? Não, você é um pecador porque eu acho que você seja um pecador. Ora, não é assim que Pedro fez. Diante daquela assembleia, Pedro reclamou deles a escritura. Eram homens religiosos que estavam ali para ouvir a palavra de Deus. Tinham um certo grau de conhecimento do Antigo Testamento, do Antigo Pacto, da Antiga Lei. Ora, é justamente essa lei que Pedro vai citar diante deles. Como se dissesse: olha, está vendo a lei? Contra ela vocês pecaram. Está vendo a lei? Ela falava de Cristo, aquele que foi pregado para vocês, aquele que foi morto, mas que também fora ressuscitado. Ele cita as escrituras para os homens. Ora, irmãos, e é isso que nós devemos fazer na pregação pública da palavra de Deus. Há um chamado de pregação triunfante, onde a pregação é feita de acordo com o público ou de acordo com a plateia. Se fala aquilo que os homens querem ouvir. Ora, quando se fala aquilo que os homens querem ouvir, não gera em nosso coração uma outra atitude a não ser orgulho. E hoje pela manhã nós vimos aqui que se tem uma coisa que Deus rejeita, é um coração orgulhoso ou soberbo, altivo. No entanto, se tem uma coisa que Deus recepciona, é um espírito quebrantado, uma alma arrependida. Se tem uma coisa que Deus recepciona ante a sua face, é o quê? Um coração quebrantado, quebrado e contrito. O que Deus faz? O Senhor não despreza. A pregação da palavra de Deus não deve ser para levantar a nossa moral. Modernamente o nome disso é coach. O coach é um profissional da área da retórica que faz com que um determinado grupo se sinta altaneiro, altivo, que sua alma seja sublimada, que ele sinta-se empolgado a ir à frente. Pois bem, a proposta bíblica vai literalmente na contramão. A proposta bíblica é anunciar, entre outras coisas, que nós temos cometido pecado, que somos pecadores, para que, arrependidos dos pecados que por Deus é denunciado, nós possamos encontrar o perdão.
nós possamos encontrar o perdão. Ora, não for assim que acontecera aqui, dentro da estrutura da pregação de Pedro. Retornem só aquele primeiro ponto, capítulo 2, verso de número 21. Veja, no capítulo 2, no verso 21, é nos dito assim, ó: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ora, só se invoca o nome do Senhor para receber a salvação se antes esse homem estiver o quê? Arrependido dos seus pecados. Ele tem confessado os pecados, a sua alma está quebrantada, o seu coração está contrito, ele está arrependido do que fez e, portanto, confessa e busca o Senhor. Lembrem-se, a pregação do Evangelho deve ter como fundamento o próprio Evangelho. Ela se constitui primariamente numa defesa da fé, depois numa acentuação dos pecados dos homens. Ora, alguém pode dizer assim: mas será que eu vou para assistir uma pregação, para ouvir uma pregação, para estar num culto, para ouvir Deus falar contra mim, falar dos meus erros? Por que eu não vou para um culto para Deus falar dos meus acertos? Ora, irmãos, falar dos nossos erros é falar no momento em que Deus nos castiga. Mas falar dos nossos erros é falar de uma parte essencial da vida cristã. Se nós provamos que temos fé no Senhor, falando de acordo com as Escrituras, como é que nós provamos que Deus nos ama? Como é que nós provamos isso, irmãos? A Escritura mesmo diz o quê? Que Deus castiga aquele a quem ama. Aquele a quem ama. Dominicalmente agradeçamos a Deus por Ele denunciar os nossos pecados. É como se Ele estivesse nos dizendo assim: filho, não faça isso, eu não quero o seu mal. Filho, atente para isso, você está procedendo de forma errada, eu quero o seu bem. Ora, quando o pai faz isso com um filho menor, não é porque ele odeia tal filho, mas antes pelo contrário, é porque verdadeiramente ele ama esse filho, e ele tem prazer em corrigir o filho, para que na correção do filho, o filho possa proceder bem em todas as coisas que possa fazer. Portanto, a pregação do Evangelho, ela, ao passo que defende a fé, ela também denuncia e aponta para os nossos pecados. Mas seria deprimente se no culto Deus somente falasse dos nossos pecados. Eis, portanto, a terceira fase da pregação e da fé cristã. Deus não somente fala os nossos pecados, mas nos convida para algo sublime. Pedro, então, quando está finalizando a exposição, pregando para aqueles homens a palavra de Deus, ouça bem o que é que acontece. Verso número 37 do capítulo 2: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro. Eles se sentiram incomodados e disseram assim: que faremos, homens e irmãos? Ou seja, depois de ouvirmos uma palavra como essa, onde a fé cristã foi provada como verdadeira, onde os nossos pecados foram denunciados, o que é que nós devemos fazer? Deixa eu lhe dizer algo. Esta assembleia que estava ouvindo, este público, essa plateia, se constituía de crentes. E a pergunta deles é: o que é que nós devemos fazer? Como crentes, o que é que nós devemos fazer? Verso 38, Pedro agora vai dizer o que é que se deve fazer. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, ou na autoridade de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom
do Espírito Santo. Vamos traduzir aqui de forma bem prática esse verso de número 38. Eles haviam pecado. O que é pecado? Se alguém chega para você e diz assim: o que é pecado? Ora, a definição de pecado é a definição que a própria Bíblia dá sobre pecado, né? Pecado é errar o alvo. É você ter um norte, mas literalmente errar o alvo, apontar para um caminho e tomar outro. Pecado é quebrar a lei de Deus. É Deus lhe dizer assim: olha, faça isso. Aí você querer fazer o certo, mas fazer errado. Errou o alvo, quebrou a lei. E o que é arrependimento? Olha o contraste. Segunda parte da mensagem, Pedro denuncia o pecado dos homens, falando sobre eles, sobre o motivo da morte e ressurreição de Jesus. Agora, na terceira parte, ele chama os homens para arrependimento. Veja, pecado e arrependimento. O que é pecado? Errou o alvo, quebrou a lei. E o que é arrependimento? É mudança de percurso, mudança de caminho. Eu não errei o alvo, eu não quebrei a lei, eu não estou no caminho errado. O que é arrependimento? Eu retornar pelo caminho do erro e tomar agora o caminho do acerto. Você quando pega lá, está no seu carro, você está indo para um determinado local, você não conhece a estrada, de repente você diz assim: rapaz, agora estou perdido, e agora? A primeira coisa que você pede em prece é: tomara que apareça alguém aqui que eu possa perguntar onde é que eu estou. Aí de repente você vê uma pessoa, você pergunta: fulano, ora, eu estou aqui nesse caminho, estou indo para tal cidade, para tal lugar, eu estou no caminho certo. A pessoa vai olhar para você e diz: ah, tá não, ora, está indo para tal lugar, ora, você vai ter que voltar e vai pegar esse percurso. Se você pegar esse percurso, você vai bater na cidade, vai bater no lugar em que você queira chegar. Eu me lembro da primeira vez que eu fui de carro para a casa da irmã, ela estava até lá em Rodeador, da irmã Alexandra. Eu não sabia o caminho, mas peguei o caminho. Chegou um momento que eu estou perdido. Me lembro outra vez com o Rony. Eu e o presbítero Rony, a gente foi lá para dentro, no sítio Souza. De repente, a gente estava perdido. Tudo que a gente mais queria era encontrar uma pessoa para perguntar: a gente está no caminho certo? De repente a gente encontrava. A pessoa sempre dizia para nós: não, está errado, tem que voltar, tem que pegar tal caminho. A gente ia voltar. De repente a gente entrava, era tanta entradazinha que a gente errava de novo. Viu uma pessoa, a pessoa: não, pega aquele caminho, pode ir em frente. Até que a gente chegou no local. Veja, arrependimento é isso, irmãos. É você tomar o caminho do erro. Tomar o caminho do erro. E receber uma mensagem para você acertar o prumo, acertar o rumo. E é isso que Pedro está fazendo. Pedro diz para esses homens: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Ora, não tem a fé em Cristo? Vocês agora não creem no Senhor? Então sejam batizados na autoridade dEle, no nome dEle. Qual é a promessa que repousa agora sobre eles? Batismo. E o que? Perdão de pecados. E o que mais? Salvação. Olha o que diz o texto final: recebereis o dom do Espírito Santo. Alguém pode perguntar: e qual é o dom do Espírito Santo? Efésios 2, né? Efésios 2 diz que o dom do Senhor, o dom gratuito de Deus, é a salvação. Agora, olha o benefício e extensão dessa mensagem. Verso 39: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, arrependimento para a salvação, arrependimento para o batismo, arrependimento para perdão de pecados. Pertence a quem? A vós, a vossos filhos, a todos os que estão longe, as mulheres, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar, os seus escravos, até mesmo os seus empregados. A palavra do Evangelho é tão poderosa que, salvando um homem, pode salvar uma casa inteira.
pode salvar um lar inteiro, porque é a luz brilhando sobre as trevas. Uma casa inteira que não tem um evangelho é como se ela estivesse toda em trevas. Ela recebe um crente, é como recebesse ali uma luz. E continua o texto: e com outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Que geração é essa? Do mundo. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se ou arrependeram-se para isso quase 3.000 homens, quase 3.000 almas, quase 3.000 pessoas creram na mensagem evangélica. Deixa eu recordar aqui para você os 3 passos da fé cristã e da pregação do evangelho. Apologética cristã: defenda sempre a fé cristã, e defenda sempre a verdade com a verdade. Defenda a Escritura com a citação da própria Escritura. Recorde aos homens que eles são pecadores, homens e mulheres que necessitam de Deus, mas fale dos pecados deles, não pelo que você acha que seja pecado, mas por aquilo que a Escritura diz ser pecado. E mostre para os homens que há uma solução para a vida deles. Chame-os ao arrependimento. Ora, isso não é uma exclusividade dos apóstolos. Veja, Cristo já tinha chamado homens ao arrependimento. Lembram das curas de Cristo? Curava pecadores. E qual era a mensagem que ele dava logo em seguida? Vá e não peques mais. Quem disse isso antes de Cristo? Lembram de João Batista? Arrependei-vos e crede. Veja, mas quem tinha dito isso antes de João Batista? Lembram dos profetas? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e endireitai as veredas do vosso caminho. Arrependimento. Mas quem foi que disse isso antes dos profetas? Lembram de Moisés? Que dizia: lembrai-vos do Senhor e vede. Não esqueçais da palavra do Senhor. Não fora esse o brado de Deuteronômio? Ora, irmãos, a mensagem evangélica, ela chama os homens à redenção. Ela não somente aponta os pecados dos homens, mas ela chama os homens a conhecerem a verdadeira paz. Veja, quando esses 3 passos ocorrem entre o povo de Deus, o que é que pode acontecer com o povo do Senhor? Já se perguntou? Se nós tivéssemos uma igreja tão apegada e apaixonada às Escrituras, que quando falasse da fé defendendo-a, quando falasse do pecado, apontasse o pecado de acordo com a Escritura, e quando falasse aos homens de pecado, falasse aos homens de arrependimento, o que poderia acontecer à igreja? Nenhuma pregação é tão boa com as palavras que são usadas aqui por Lucas em Atos. Vejam o verso 42 em diante. E aqui eu encerro a exposição. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Isso aqui, irmãos, é o verdadeiro avivamento do povo de Deus. Vida que defende a vida cristã, a fé cristã. Vida
que esboça diante dos homens uma denúncia dos seus pecados. Vida e pregação que chama os homens ao arrependimento. Com essas três graças, nós podemos mudar a realidade da nossa igreja. Nós podemos mudar a realidade do nosso povo. E podemos ser uma igreja que achará graça diante dos olhos dos homens. E assim sendo, o Senhor nos dará crescimento diário daqueles que ainda nesta cidade hão de herdar a salvação. Então não se esqueça, como cristão, desses três passos. Defenda a sua fé, custe o que custar. Mesmo nós vivendo em um mundo completamente difícil, quando você é quase que proibido de chamar de pecado aquilo que a Bíblia diz que é pecado. Prova disso, da última sexta-feira para cá, nosso ministro da Educação, porque disse que o homossexualismo, para ele, é uma prática que ele discorda. Ele nem disse que era pecado, mas só disse que discordava. Está agora sendo processado, levado à justiça, porque, em outras palavras, disse o óbvio, que pecado é pecado, mas não deixou de dizer, como cristãos, digamos sempre a verdade, defendamos sempre a fé e mostremos isso de forma na Escritura. Segundo, falemos dos pecados dos homens, mostrando pela palavra de Deus onde eles têm errado. Mas ao passo que falemos dos pecados dos homens, falemos também como eles podem ser recuperados. Falemos também de arrependimento. Ora, irmãos, se nós dizemos que amamos as pessoas que nós dizemos que amamos, não é passando a mão na cabeça delas, seja lá quantos forem, que nós ganharemos a simpatia do povo. A simpatia dos homens era ganho com a fidelidade que os crentes tinham à palavra de Deus. Fazendo isso, o Senhor nos dará uma igreja próspera. Então façamos, irmãos. Façamos isso agora. Com intrepidez, com ousadia, diante da face do nosso Senhor. Amém. Fica de pé, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Vamos fazer a oração de gratidão e em seguida vamos receber a bênção divina. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por tudo. Nós somos gratos pela Tua palavra. Mais um dia do Senhor, o Senhor nos testificou acerca do Evangelho. Ó Senhor Santo de Israel, habilita-nos na Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. E nos capacita no Evangelho, para que tudo o que venhamos a fazer seja de acordo com aquilo que o Senhor nos ensina. Deus Santo e amado, faz com que os nossos lábios, de forma plena, pronunciem o Teu Evangelho e defenda a Tua doutrina, as Tuas verdades. Pai Santo e amado, que com ousadia possamos falar dos homens e dos seus pecados, e que por meio da Tua palavra, como eles podem encontrar reconciliação contigo mesmo. Senhor, nos habilita nisto, para que a Tua igreja seja abençoada e Teu povo cresça cada vez mais em fidelidade para contigo. Deus Santo, nós Te oramos agradecidos, oramos em nome de Jesus. Amém.